Meu irmão, olá minha irmã, que a paz de Jesus Cristo esteja no seu coração. Que a paz que excede todo entendimento esteja na sua vida. Queridos, vocês ainda que não me seguem nas minhas redes sociais, no Instagram é Miss_Leandro_Henrique ou Leandro Henrique. E no YouTube é Edificados pela Palavra. Ative o sininho para que vocês possam receber todas as nossas gravações, conteúdos, vídeos que nós postamos no YouTube. Compartilhe esse vídeo, dê o seu like para que o trabalho continue acontecendo e nós realizando esse trabalho que tem edificado a vida de muitas pessoas. Se você gostou, dá o seu joinha. Se você foi abençoado, compartilha para que outras pessoas possam ser tão abençoadas como você está sendo abençoado com essas gravações, com esses vídeos, com esses conteúdos, que o intuito da gente é edificar vidas através da palavra de Deus. O texto que nós queremos trazer nessa meditação, nesse vídeo, são dois textos. Um que está em Jeremias, capítulo 17, versículo 9, e o outro que está em Provérbios 4, 23. Um texto parece que contradiz o outro. Um texto parece que está falando algo diferente do outro, falando praticamente da mesma coisa. Só que um fala mal e o outro manda você guardar. Fala bem, porque é dele que vai proceder a resolução de alguns problemas da vida. Em Jeremias 17:9 está escrito assim: enganoso é o coração, mais do que qualquer outra coisa, e perverso, quem o conhecerá? Já em Provérbios 4:23 diz assim: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Em outras traduções diz fontes da vida. Só muda a palavra, mas não muda o sentido. Olhe bem, em Jeremias 17:9 fala que o coração é perverso, que ninguém consegue conhecer o coração, e ele também é enganoso. Já em Provérbio diz que nós devemos guardar o nosso coração, porque é dele que, através do que nele está, nós teremos alguma solução de algumas coisas da vida. E aí? Nós devemos confiar na palavra de Jeremias ou a gente deve seguir o conselho de Provérbios? Não parece uma contradição nesses textos? Parece que esses textos estão se contradizendo entre si, porque um afirma que o coração é mau, perverso, e ninguém o conhece, e o outro diz que nós temos que guardar o coração, porque é através dele que nós sairemos de alguns problemas da vida. E aí? O que é que você decide? O que é que você pensa sobre isso? Eu vou te explicar através de alguns exemplos bíblicos que um, de forma alguma, está contradizendo o outro. Que um e o outro se completam naquilo que um afirma e naquilo que o outro está dizendo. E o primeiro exemplo que eu quero trazer para vocês é a história de Caim e Abel. Caim e Abel vai explicar muito bem o papel escrito por Jeremias. O que Jeremias quis dizer através desse texto, através dessa passagem, que é 17:9 de Jeremias. Que enganoso é o coração, que perverso é o coração, que o coração é maldoso, e quem o conhecerá? Ele faz uma pergunta: quem vai conhecer um coração que está cheio de maldade, cheio de ódio, cheio de ira, cheio de ressentimento? E foi o que aconteceu na vida desse moço chamado Caim. Olha o que a Bíblia diz aqui, ó. Vou ler aqui para vocês entenderem melhor esse texto
a qual estou me referindo de Jeremias 17:9. Enganoso é o coração mais do que qualquer outra coisa, e perverso. Quem o conhecerá? Vamos lá para o texto. 4, a partir do versículo 1 de Gênesis, que diz assim. E aconteceu que Adão e Eva, sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Caim, e disse: alcancei do Senhor um homem. E deu à luz mais seu irmão Abel. E Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra. Olha aqui, fala que Caim e Abel, as suas profissões, que um era pastor e o outro era lavrador. Caim era lavrador e Abel era pastor de ovelhas. Dando seguimento ao texto, à leitura, no versículo 3 diz assim: e aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Olhe, Caim foi levar ao Senhor uma oferta. E o que aconteceu nesse período de tempo? O que fez com que Caim se indignasse ao ponto de matar o seu irmão? Nós vamos ver aqui agora. Nós vamos ver aqui no relato. E Abel também trouxe os primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura, e atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Olhe bem, que assim como Caim estava dando a sua oferta, oferecendo, Caim trouxe e Abel também trouxe da mesma forma. Só que a de Abel, o Senhor aceitou, e a de Caim, o Senhor não se agradou tanto. Mas por quê? Se Caim ofereceu a Deus o fruto da sua terra, alguma coisa errada está aí. Para Deus ter aceitado a de Abel e não ter aceitado a de Caim. Aí o texto responde aqui, E o Senhor disse a Caim: por que tiraste? Aliás, versículo 5. Mas para Caim, para sua oferta, não atentou. Irou-se Caim fortemente e caiu-lhe o semblante. Olha só, nesse versículo 5 do capítulo 4 de Gênesis, está dizendo que Caim e o Senhor não atentou para a oferta de Caim. E ele se irou. Olhe bem, olha o texto de Jeremias 17:9, já sendo posto aqui em Caim. Ele se irou no seu coração. No seu coração, ele se irou. Ele se indignou. Ele se revoltou porque Deus não havia aceitado a oferta dele. Olhe por que Deus não aceitou. Não é porque Deus faz acepção de pessoas, mas é porque alguma coisa Caim deve ter feito que o Senhor não aceitou. E aceitou a de Abel porque Abel deu o primogênito, deu o melhor. E no seu coração de Abel estava algo diferente que não estava no coração de Caim. Vamos lá. Versículo 6. E o Senhor disse a Caim: por que tiraste? E por que caiu o teu semblante? Se bem fizeres, não é certo que serás aceito? Olha só. Deus falando com Caim: olhe Caim, não aceitei a tua oferta porque fizeste mal. Algum mal Caim fez, por isso que Deus não aceitou a oferta dele. E por Deus não ter aceitado a oferta dele, Caim se irou. Já colocou no seu coração a indignação. Já colocou no seu coração a ira, o ressentimento, a mágoa. Olhe que a partir desse momento o coração de Caim já vai ficando o quê? Perverso. Como diz lá em Jeremias: enganoso é o coração do homem e perverso. Quem o conhecerá? Enganoso é o coração do homem e perverso. Quem vai saber o que está dentro dele? Quem vai saber o que a outra pessoa vai fazer quando ela está assim, revoltada, indignada, enraivecida? Olhe a atitude agora de Caim, porque está confiando no seu sentimento e no seu coração, que é enganoso, que nesse momento estava lhe enganando. Olha só. Olha bem, olha o que o Senhor diz agora com ele, na parte B do versículo 7. E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta. Olha, está vendo? Deus está advertindo aqui Caim, que eles não estavam
ele não estava procedendo de uma maneira certa, não estava procedendo de uma maneira boa. Aí então o pecado estava à porta de Caim. Aí agora vem, ó, e sobre ti será o seu desejo. O desejo de Caim já estava sendo mal, já estava sendo gerado de maneira perversa. Mas sobre ele deves dominar. Caim não estava mais dominando os seus desejos, porque os desejos ruins e perversos de Caim, que ele tinha colocado no seu coração, já estava lhe dominando. E a consequência disso foi o que, queridos? A consequência disso foi o que? A morte do seu irmão Abel, praticada por Caim. Olhe que só que tristeza. Olhe só que tristeza para essa família, para Adão, para Eva. O desgosto que Caim estava dando para eles. Por quê? Porque confiou no seu desejo, confiou no seu coração. E Jeremias diz, enganoso é o coração. Quem o conhecerá? O coração é perverso, o coração é enganoso. Quem vai saber o que a outra pessoa tem de intenção quando tem maldade dentro do seu coração? Foi o que aconteceu com Caim. A maldade dentro do coração que ele colocou dentro de si gerou a raiva, gerou o ódio, gerou a revolta, gerou a indignação e, consequentemente, o fruto de tudo isso foi a morte do seu irmão Abel. Outro caso que nós agora vamos para Provérbios, capítulo 4, versículo 23 da palavra de Deus, que fala sobre tudo o que se deve guardar. Guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida ou procedem as fontes da vida. Agora vamos para um clássico, né? Vamos para um texto ou vamos para um personagem conhecido entre nós, evangélicos, simpatizantes da nossa fé. José. José era um homem, ou era um garoto, ou era um menino que era para viver uma vida revoltada. Era para viver uma vida assim de mágoa, de ressentimento, de perversidade, de fazer tudo quanto fosse de ruim. Mas José não agiu dessa forma. José não agiu dessa maneira, como Caim agiu na história que nós acabamos de falar. Olhe que José não estava no texto de Jeremias 17:9. Agora José está no texto de 4:23 de Provérbio. José estava guardando o seu coração de tudo isso. Guardando de quê? Da perversidade dos seus irmãos, que jogaram ele na cisterna. Da maldade da mulher de Potifar, que acusou ele de assédio e até mesmo de estupro. Ele também guardou o seu coração da ingratidão do que fizeram com ele na prisão, do copeiro e o padeiro do rei não ter se lembrado dele. Olhe que José poderia viver uma vida amargurada, revoltada, uma vida de indignação, mas não foi isso que José teve. Não foi isso que José guardou no seu coração. O que José guardou no seu coração foi a cura de um perdão que ele deu para os seus irmãos. Então, através disso, José teve as saídas da vida. Ele teve as fontes da vida para se sair dos problemas que surgiram no decorrer da sua vida. Tanto na cisterna, como também na casa de Potifar, como também na prisão, como também no palácio do rei do Egito, Faraó. E assim José se tornando governador do Egito. Olha que maravilha! Um texto complementando o outro texto. Enquanto Jeremias fala da maldade que tem no coração, que as pessoas guardam dentro de si, e a gente às vezes não consegue conhecer as pessoas do que elas são, pelo que guarda no coração, porque elas se tornam pessoas perversas. No outro texto está dizendo, guarda no teu coração coisas boas, coisas que vai trazer para você a saída para o teu problema e não a piora de um problema que você está passando. Olha que um texto ele completa o outro. Enquanto Jeremias diz assim, ó, perverso é o coração daquele homem que guarda coisas ruins dentro dele. Enquanto
Enquanto o outro texto de 4:23 de Provérbios está dizendo assim, ó, guarda o teu coração. Guarda o teu coração da maldade, guarda o teu coração do ódio, guarda o teu coração das coisas ruins, que se você guardar o teu coração dessas coisas, é através do teu coração que você vai ter a noção do que você vai fazer. Você vai ter luz para sair desses problemas que vocês hoje vocês estão enfrentando. Porque é o teu coração que vai dar a você o ânimo, vai dar o combustível, vai dar a clareza daquilo que você tem que fazer. Aí a pergunta, queridos, para concluir esse vídeo ou a nossa meditação é: o que você está guardando no teu coração? Você está guardando algo que vai te deixar perverso? Ou você está guardando algo que vai dar a saída para o problema que você está enfrentando? Você está guardando coisas boas no teu coração ou você está guardando coisas ruins? O que você pode dizer quanto a isso? Então, se você está guardando coisas ruins, perverso será o teu coração e você não o conhecerá. Se você está guardando coisas boas, aí você vai para o texto de Provérbios 4:23, porque você vai ter uma fonte dentro de você que vai te tirar de apertos da tua vida. É através desse teu coração bondoso, caridoso, generoso, perdoador, que você vai trazer fontes de vida para dentro de você e dele você vai ter soluções de muitos problemas. Que Deus te abençoe, que a paz de Jesus Cristo esteja na tua vida e que a consolação do Espírito Santo esteja com você e o amor de Jesus Cristo esteja com você e que Deus possa te guardar, te proteger de todo mal e de tudo que venha contra você. Que Deus te abençoe.